Como eu iniciei na Ordem Demolê, o meu caso foi diferente. A primeira vez que eu entrei no templo não foi no dia da minha iniciação. Meu pai, ele falou para mim, falou para o meu irmão também sobre a Ordem Demolê, e a gente, na época, a gente não se interessou em entrar, pra gente parecia esses grupos de igreja que fazem caridade e tal, e a gente não era muito ligado a isso. E aí a gente não teve interesse em entrar. E depois de um certo tempo, meu pai pegou e disse que ia ter uma cerimônia de iniciação, chamou a gente para vir para a parte aberta, né? E aí eu vim, meu irmão não veio, eu vim. E achei muito bonito, eu fiquei, assim, achei lindo assistir a Cerimônia das Luzes, Cerimônia das Flores. Cerimônia das Luzes quem fez foi Wesley até, e Cerimônia das Flores quem fez foi Felipe Ponteiro, que na época era o mestre conselheiro. E eu achei belíssima a Ordem Demolê, achei belíssimos os princípios da Ordem Demolê, e aí eu me interessei em entrar. E aí eu peguei e fui atrás de um irmão, que era o irmão Rodolfo Garcia, que estudava na mesma escola que eu. E aí conversei com ele, e aí ele pegou e me trouxe a ficha. Meu pai é maçom, meu pai assinou a indicação, e aí assim que eu entrei na Ordem Demolê. Então eu pesquisei alguma coisa na internet, na internet não era a mesma internet que a gente tem hoje, mas tinha bastante informação. Então eu tinha alguma noção da Ordem Demolê como uma ordem filosófica, e sempre foi o que me atraiu bastante na Ordem Demolê, e foi pensando nisso que eu entrei. Agora, na época que eu entrei, era um momento que a Ordem Demolê estava em crise. Na verdade, não era o capítulo em si que estava numa crise, nem foi o momento mais crítico do capítulo, mas a Ordem Demolê estava em crise porque tinha uma contestação do Supremo Conselho, havia um boicote dos capítulos, assim, muitos capítulos do Brasil ao Supremo Conselho, e nessa situação tinha uma crise que a gente tinha que trabalhar, e por isso a Ordem Demolê, a primeira coisa que eu percebi é que a Ordem Demolê ela não funcionava como deveria. E aí sempre foi um esforço da gente transformar a Ordem Demolê no que ela deveria ser, na verdade no que a gente acreditava que ela deveria ser. Então a gente fez muito trabalho aqui na tentativa de construir uma Ordem Demolê que discutisse conteúdo, que não se limitasse. Essa sempre foi minha perspectiva na Ordem Demolê, que a gente sempre fizesse filantropia, mas que também tivesse preocupado com a formação do jovem, enquanto pessoa, enquanto ser humano, discutir filosofia mesmo e de aplicar os preceitos que a gente aprende no ritual na vida do jovem. Os momentos melhores que eu passei aqui dentro do capítulo, eu não sei dizer, eu gostava muito das atividades da Ordem Demolê. Na verdade, o que eu menos gostava, na verdade, era quando a gente fazia as campanhas filantrópicas. Eu sempre fui um Demolê que gostava muito mais de discutir a filosofia. Embora que participava, que construía, até quando fui mestre conselheiro, a gente também construiu campanhas, porque entende que é uma finalidade da Ordem, mas eu sempre gostei muito de vir para as reuniões, eu gostava das discussões das reuniões, eu gostava muito de treinar a ritualística, eu sempre achei isso muito bonito, sempre fui muito chato com isso. Mas eu acho que sempre os momentos ímpares da Ordem Demolê eram os congressos. Os congressos, quando a gente conhecia os irmãos de outros capítulos e tinha aquela integração da Ordem Demolê, e a gente sentia que estava em algo maior, inserido em algo maior, e algo que a gente poderia utilizar para poder realmente fazer alguma coisa boa pelo mundo. E era uma integração que eu achava interessante. Então tinha as brincadeiras, tinha as próprias discussões que aconteciam nesses congressos, nos encontros do Malhete. Eu não sei se hoje ainda existem os encontros do Malhete, mas na época tinha essa reunião de líderes da Ordem Demolê, que eram os encontros do Malhete, e que era um evento que a gente se deslocava para poder fazer esses eventos, e sempre tinha discussões, e eu gostava muito das discussões dentro da Ordem Demolê e do aprendizado que a gente tinha aqui dentro. Teve momentos ruins? Tiveram. Eu acho que na minha época eu briguei com quase todo mundo, não, mas eu briguei com muita gente. Mas eu lembro que tinha uma coisa muito bonita aqui, que foi uma das coisas que foi um dos grandes aprendizados da minha vida, é que a gente podia quebrar o pau na reunião, discutir mesmo na reunião, mas quando terminava a reunião a gente se abraçava, saía junto, ia lanchar, a gente era irmão. E a gente entendia que, como numa família tem discussão, mas no final a família são, como diz a própria Cerimônia das Flores, né? São as pessoas com quem você pode contar no final de tudo, entendeu? Então a gente tinha essa concepção, a gente discutia, e a gente tinha uma concepção que era muito importante, que quando a gente estava discutindo e quando a gente estava discordando, era porque os dois, mesmo discordando, os dois queriam o melhor para a ordem. E era isso que a gente levava para poder a gente construir, e a gente era muito amigo. Eu briguei muito com o irmão Wesley, hoje tio Wesley.
Eu briguei muito com ele, a gente tinha discussão em congresso e no capítulo. Eu lembro de algumas discussões que eu tive sérias com essa, e eu considero ele um grande amigo. A gente sempre conversou e a gente tem uma irmandade muito grande, embora que a gente entenda que existe essa discordância. Eu acho que é isso que a gente tem que construir para poder a gente entender como uma ordem, como uma irmandade, para a gente trabalhar essa ideia mesmo do que é a família maçônica. Então tem momentos dignos de esquecimento não, porque eu acho que todos eles foram engrandecedores, todos eles serviram para o aprendizado das pessoas que se envolveram. Bem, um dos grandes momentos que a gente teve aqui, eu acredito que foi a realização da festa dos 25 anos. A gente queria fazer um momento, um momento em que a gente também servisse de integração da Ordem Molay, porque como a gente era o capítulo Mater da Paraíba, a gente entendia que não era só o Jubileu de Prata do capítulo Deus, Pátria e Família, o Jubileu de Prata da Ordem de Molay na Paraíba. Então a gente se sentiu na obrigação de fazer realmente um evento que a gente chamasse a Ordem de Molay para poder participar e para poder falar o quanto foi interessante esses 25 anos. Foi uma luta muito grande, principalmente que na época a gente tinha grandes problemas financeiros dentro da Ordem Molay. A gente tinha a mensalidade na época, quando eu entrei a mensalidade era R$3, depois aumentou para 5. Então tinha diversos problemas para poder a gente fazer funcionar a Ordem Molay no sentido financeiro, certo? E aí foi um esforço da gente ir atrás de patrocínio, da gente fazer evento para poder angariar recursos. A gente fez festa, a gente achou umas canecas abandonadas na sala que tinha aqui dentro da maçonaria, e a gente pediu a doação delas para os maçons. A gente pegou, colou um adesivo do capítulo, passou um verniz em cima e saiu vendendo essas canecas. Tinha reuniões de lojas maçônicas em Campina Grande praticamente todo dia da semana, e todo dia da semana a gente estava numa loja diferente vendendo caneca e pedindo ajuda financeira, passando livro de ouro e para poder a gente construir essa festa. E a gente teve as dificuldades financeiras e teve outras dificuldades, né? A gente tinha um quadro de demolês na época, acho que a gente tinha por volta de uns 14 ou 15 demolês ativos, né, dentro do capítulo, né? E a gente tinha que ressuscitar uma nominata para poder ter os 23 cargos dentro da festa. E foi um trabalho de a gente chamar outros irmãos, até mesmo um mês antes da festa, que era para poder a gente treinar ritualística, para poder fazer a cerimônia e tal. E a gente não fez só a festa, né? A gente se preocupou também em fazer uma cerimônia aqui dentro do templo, comemorando os 25 anos. Eu lembro que teve até uma ideia muito boa, que na reunião anterior a da festa, e outra coisa muito interessante, eu quase que esqueci, é porque a festa dos 25 anos também foi feita, e a ata da reunião era a ata número 100. A 100ª reunião do capítulo da sua família foi nos 25 anos do capítulo da sua família. Então, e a ata da reunião 99, a ordem do dia foi discutir quais foram as coisas importantes que a Ordem de Molay trouxe para você. Então, até mesmo a ata da reunião, ela foi uma ata bonita de se ler no momento, quando estava se congregando toda a Ordem de Molay da Paraíba. Então, foi um momento ímpar que a gente fez com a intenção mesmo de chamar a Ordem de Molay para poder pensar como tinha sido esses 25 anos e a gente começar a construir mais 25 anos e com certeza muito mais da Ordem, com uma ordem produtiva e boa para os jovens, né? Olha, a Ordem de Molay foi muito importante na minha formação. O irmão Herbert Moraes, ele costumava brincar, ele dizia que quando eu entrei aqui, começava a reunião, terminava e eu não abria a boca, ninguém sabia quem eu era. E que com 2 meses na ordem, eu não parava a boca, entendeu? E a Ordem de Molay me ajudou muito. Primeiro eu desenvolvi oratória aqui dentro do capítulo, a minha principal escola de oratória. Se hoje eu sou um professor, se hoje até como profissional me ajudou, porque oratória eu aprendi na ordem. E aprendi do jeito difícil, aprendi, olha, eu tenho um problema que eu acho que isso aqui deveria ser diferente, então tem que levantar e tem que falar, porque não tinha outro jeito. Então, a oratória que eu desenvolvi na ordem eu carrego para a minha vida inteira. O costume de estar debatendo assuntos e de debater de forma, como eu falei anteriormente até, debater de uma forma em que se encaminham apenas para o nível do debate, sem que gerem uma discussão, certo? Sem que gerem uma briga, na verdade. Isso eu aprendi também dentro da ordem. Certo? Isso eu acho que também foi um aprendizado importante. Até mesmo no atual momento do país, a gente vê umas discussões que muitas vezes são muito insanas, são muito apaixonadas, e que as pessoas não conseguem discutir racionalmente, entendendo que a outra pessoa do outro lado, ela está fazendo o que ela acha que é correto, entendeu? E ela não deve ser achincalhada ou ela não deve ser ofendida porque ela tem uma opinião diferente da sua.
Então a Ordem de Demolay, nesse sentido, ela também me ensinou a como ter um debate democrático. E eu acho que isso é muito importante, e é um ponto importante que eu acho que torna a Ordem, talvez ainda hoje, depois de quase 100 anos da fundação dela, uma ordem imprescindível. Por esse ensinamento, das pessoas aprenderem não, que nós podemos discutir, nós podemos debater e nós não precisamos brigar. Eu algumas vezes na minha vida eu fui identificado como líder, principalmente dentro do movimento estudantil. Desde antes da ordem eu já participava do movimento estudantil, até hoje eu participo, né? Hoje estou um pouco mais distante por causa da vida, mas enfim, eu sempre tenho contato, eu ainda participo. E algumas vezes eu fui identificado como líder e eu coloquei ensinamentos da Ordem de Demolay, das instituições até que eu dirigi, do Centro Acadêmico de História na Universidade Estadual da Paraíba, Centro Acadêmico de Ciências Sociais na Universidade Federal de Campina Grande. E sempre coloquei coisas que eu aprendi aqui, até mesmo a época mais ímpar de aprendizado para mim foi quando eu fui secretário. Secretário, na verdade, foi o meu primeiro cargo dentro da Ordem de Demolay. Eu fui, enquanto iniciático, na época a gente não tinha gente, então iniciático assumia cargo, né? Então, enquanto iniciático, eu fui hospitaleiro e fui capelão em algumas reuniões, mas assim que eu fui elevado, não entrou nenhuma outra gestão, na verdade, o secretário na época não estava podendo mais assumir a função do cargo, e assim que eu fui elevado, eu virei secretário do capítulo. E eu passei mais de 1 ano sendo secretário do capítulo, e eu lembro que foi uma época que a gente organizou o arquivo do capítulo, que estava tudo embolado, e aí eu lendo aqueles ofícios e tal, eu aprendi muita coisa sobre a Ordem de Demolay. E esses conhecimentos que eu aprendi na secretaria do capítulo eu também levei para poder organizar outras instituições. Então, até mesmo saber como é que se faz uma ata, como é que se faz um ofício, esse tipo de coisa. Na época a gente mandava carta, né? Hoje tem e-mail, tem Facebook, tem todas as redes sociais, tem WhatsApp, é bem mais fácil. Na época já tinha internet, mas por tradição a gente ainda mandava carta para os outros capítulos. Eu fui várias vezes nos Correios, ser a pessoa estranha que ainda mandava carta. Entendeu? E a gente, quando entrava uma nominata nova, a gente fazia um ofício, imprimia várias cópias e aí saía mandando para todos os capítulos da Paraíba para poder informar que tinha entrado uma nova nominata no capítulo. E aí, é uma coisa que você nota, as pessoas às vezes entram nas instituições e não têm esses mínimos conhecimentos de secretaria. É uma coisa que a gente vai passando e que eu aprendi na Ordem. A Ordem me ajudou muito na minha vida, me ajudou muito mesmo. Eu acho que sim, eu não seria com certeza a mesma pessoa se eu não tivesse sido Demolay. Se eu não fosse nesse momento Demolay, se eu não tivesse participado das atividades do capítulo, tanto da Ordem Demolay quanto da Ordem da Cavalaria, eu com certeza não seria a mesma pessoa. A gente fez muita coisa interessante aqui que eu acho que tem que, até que continuar, os meninos que estão hoje têm que continuar o trabalho, porque tem muita coisa bonita ainda para ser feita. Uma mensagem que eu acho que eu tenho que deixar para todo mundo aqui primeiro, quem passou fez parte dessa história, eu digo, volte de vez em quando. É realmente muito emocionante quando a gente volta e que a gente encontra o pessoal e encontra o que é que está sendo feito, o que é que está mudando, o que é que está sendo construído de novo. Eu acho interessante isso. Para os meninos que ainda estão, vocês estão recebendo uma herança de uma história, de um capítulo que sempre foi respeitado, não só na Paraíba, como no país inteiro. E vocês têm a responsabilidade até mesmo de levar isso adiante e de tentar construir não só um capítulo melhor, porque eu não quero nunca que os demolays ativos que estão hoje eles cometam os erros que nós cometemos, né? Eu quero que sempre eles avançam, mas que construam um capítulo melhor, mas não só um capítulo melhor, como uma ordem de Demolay melhor, e a partir disso construir uma sociedade melhor. A gente tem muito o que resolver, principalmente no nosso país, lembrar dos ensinamentos que nos são passados, que são repetidos toda reunião. Às vezes a gente deixa de prestar atenção, mas eles são repetidos toda reunião, e entender que a gente pode sim construir um mundo melhor. A gente pode construir um mundo em que haja justiça social. As pessoas falam muito que isso seria utopia, e bem, tem uma frase que na verdade ela é atribuída a um jornalista uruguaio, mas não é dele, mas eu não lembro o autor dela, mas que eu acho muito bonita, que diz: olha, a utopia ela é como o horizonte. Se nós andarmos 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte se afasta 10 passos da gente. Se corrermos 20 passos, ele se afasta 20 passos da gente. Então, para que serve a utopia? Ela serve para isso, para que a gente não deixe de caminhar. Então, que os ensinamentos da Ordem de Demolay sejam um norte para que a gente continue caminhando e tentando construir um mundo melhor. Que quanto mais nós nos esforçarmos, esse mundo vai ser tão bom quanto nós formos em nossa vida e nossa passagem por ele.